Então, pessoal, nós vamos conversar aqui, mais uma vez, a título de preparação, para a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Nós vamos conversar ainda, sobre o tema Sistema Solar, e hoje nós vamos falar também sobre as leis de Kepler. Então, o Sistema Solar, constituído pelo Sol, pelos planetas, pelos satélites naturais e pelos demais corpos menores, asteroides, planetas anões, cometas. Então, tudo isso constitui o que a gente chama hoje de Sistema Solar. Lembrando que nos confins do Sistema Solar existem o cinturão de Kuiper, ou Kuiper, e a nuvem de Oort, que é constituída por inúmeros astros de dimensões menores e que periodicamente, ou que de vez em quando, por uma perturbação gravitacional de sua órbita, mergulham em direção ao centro do Sistema Solar, formando os cometas. Desde os tempos antigos, o ser humano tenta explicar o movimento dos astros no céu. Para isso, foram feitas observações astronômicas desde o surgimento do homem pré-histórico. Claro que naquela época, a observação astronômica tinha como objetivo determinar os melhores períodos para plantio e colheita e conhecer as épocas de frio, calor e a estação das chuvas. Com o avanço da observação do céu, foi possível representar o movimento dos astros através de modelos. Um dos primeiros modelos que tentou explicar a movimentação dos planetas conhecidos do Sistema Solar foi um modelo elaborado por um filósofo grego chamado Cláudios Ptolomeus. O modelo elaborado por Ptolomeu é conhecido como modelo geocêntrico. Ele parte do ponto de vista do homem a partir do planeta Terra. Se olharmos o céu durante o dia e durante a noite, veremos que tudo parece girar em torno da Terra. Não se percebia naquela época que era a Terra que girava, mas pensava-se que todo o universo girava em torno da Terra. Logo, era natural considerar que a Terra fosse o centro do universo. É exatamente deste fato, a Terra como centro do universo, que surge o modelo geocêntrico. O termo geocêntrico significa Terra no centro. O modelo de Ptolomeu considerava a Terra como centro de tudo e ao redor dela giravam os corpos celestes, dentre eles a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio eram os únicos planetas conhecidos. Lembrando que a Terra não era considerada um planeta. Acreditava-se nessa época que a Terra fosse um objeto plano. Enfim, esse modelo de Ptolomeu enfrentou algumas dificuldades, principalmente para prever alguns eventos celestes. Dentre eles, o movimento retrógrado descrito por alguns planetas, em especial o planeta Marte. Durante o ano é possível ver os planetas se moverem no céu na mesma direção das estrelas. As estrelas nascem no leste, se põem no oeste. A cada dia as estrelas nascem 4 minutos mais cedo. Então, ao longo do ano, as estrelas parecem caminhar de leste para oeste 4 minutos na frente do dia anterior. Os planetas, em especial o planeta Marte, ele segue as estrelas durante um certo tempo. De repente, ele para. As estrelas continuam andando, o planeta Marte para e de repente ele começa a voltar. As estrelas continuam indo de leste para oeste,
mas o planeta Marte começa a se mover de oeste para leste. Isso não é em um dia, isso é no decorrer de semanas. Consequentemente, o planeta move-se em sentido contrário às estrelas, depois ele para novamente e volta a se mover no sentido normal do movimento das estrelas. Ele volta a seguir as estrelas. Esse momento de andar contra o movimento celeste, nós chamamos de movimento retrógrado. Na verdade, todos os planetas fazem isso, mas era muito mais observável no planeta Marte, uma vez que ele pode ser visto no céu noturno e automaticamente podia ser acompanhado durante mais tempo no céu. Explicar o movimento retrógrado de Marte era complexo e fez com que Ptolomeu fizesse diversas adaptações do seu modelo. Tentando explicar o movimento de Marte, Ptolomeu foi inserindo círculos e mais círculos no seu modelo, dizendo que o planeta Marte, ele na verdade orbitava em torno da Terra, ele orbitava em um círculo que tinha como centro um ponto que pertencia a outro círculo que por sua vez orbitava um ponto que pertencia a outro círculo que por sua vez orbitava um ponto que pertencia a um círculo que dava a volta na Terra. Esses círculos que foram acrescentados no modelo de Ptolomeu eram chamados de epiciclos, e o círculo que dava a volta em torno do planeta Terra era o deferente. Estas alterações tornaram o modelo de Ptolomeu tão complicado que matematicamente ele quase tornou-se inviável. Com o passar do tempo, alguns séculos depois, saindo da Grécia Antiga, chegando na Idade Média, nós tivemos aí um astrônomo chamado Nicolau Copérnico, que fez uma alteração drástica no modelo de Ptolomeu. Copérnico mudou o seu referencial de observação, trocando a Terra pelo Sol. E aí ele propôs um modelo que, ao invés de ter a Terra no centro, considerava que o Sol era o corpo central. Por ter o Sol no centro, o modelo de Copérnico ficou conhecido como modelo heliocêntrico. Hélio significa Sol. Então, o modelo de Copérnico previa com um pouco melhor precisão os movimentos dos astros no céu. Porém, Copérnico, assim como Ptolomeu, considerava o círculo como uma das formas perfeitas. E aí, tanto Ptolomeu quanto Copérnico acreditavam que os planetas circundavam o astro central em órbitas circulares. Da mesma forma, Copérnico achava que os planetas giravam em torno do Sol em órbitas circulares. Copérnico também foi aquele que colocou os planetas em ordem de distância em relação ao Sol, partindo de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, ou seja, aquela ordem de distanciamento que nós conhecemos hoje em dia. E foi Copérnico também que concluiu que quanto mais próximo do Sol um planeta estava, mais rápido ele girava em torno desse astro. Ou seja, ele descobriu a relação da proximidade com a velocidade orbital. O modelo de Copérnico, além de prever um pouco melhor os fenômenos celestes, estava também facilitando os cálculos matemáticos, uma vez que uma órbita circular é mais fácil de ser calculada do que uma órbita composta por epiciclos, ou seja, vários ciclos centrados em pontos que estavam sobre outros ciclos. O modelo de Copérnico era muito mais simples. Entretanto, esse modelo enfrentou a rejeição da própria Igreja, uma vez que, colocando o Sol no centro,
você tira o ser humano como sendo o centro da criação. Então o modelo heliocêntrico, mesmo sendo matematicamente mais fácil e melhor, ele se opunha aos dogmas da época e, automaticamente, enfrentou a rejeição da Igreja. Seguindo Copérnico, nós temos as contribuições de um grande astrônomo dinamarquês chamado Tycho Brahe. O astrônomo Tycho Brahe tinha um dos melhores observatórios do mundo em sua época. E com esse observatório, Tycho Brahe conseguiu fazer observações astronômicas de altíssima precisão, anotando a posição dos planetas e demais corpos no céu e utilizando os dados coletados por ele para compreender melhor a mecânica celeste. Ele chegou a elaborar um modelo para o sistema solar que é conhecido como modelo ticônico. Esse modelo ticônico era extremamente complexo, uma vez que ele misturava o heliocentrismo com o geocentrismo. A ideia de prevalecer o geocentrismo está relacionado principalmente aos dogmas religiosos, que consideravam o ser humano como o centro da criação, portanto, a Terra deveria ser de fato o centro do universo. Então o Tycho considerou a Terra como o centro geral de todo o universo, considerando que em torno dela giravam a Lua e o Sol. Então, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra, que era o centro do universo. Os demais planetas, por sua vez, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, giravam em torno do Sol, que estava girando em torno da Terra. Ou seja, é uma contribuição complexa, um modelo complexo que não teve muita adesão na época. Entretanto, os dados de Tycho Brahe eram demasiadamente precisos, o que deu a ele crédito em sua época. Aproveitando e conhecendo sobre as observações de Tycho Brahe, um grande matemático chamado Johannes Kepler foi trabalhar com Tycho Brahe em seu observatório. Por ser um matemático muito habilidoso, Kepler pegou os dados de Tycho Brahe e começou a realizar cálculos matemáticos para ver e tentar compreender como era de fato o movimento dos planetas do sistema solar. Kepler, por utilizar a matemática na astronomia, ele é considerado como sendo o primeiro astrofísico da história. Kepler tentou identificar, por exemplo, a questão da órbita dos planetas. Vamos pensar um pouco. Se os planetas de fato girassem em órbitas circulares, a velocidade de um planeta em torno do Sol seria dada pelo comprimento da sua órbita, essa velocidade chamada de velocidade linear, seria então o comprimento da órbita do planeta, que é 2πr, dividido pelo tempo que ele demora para dar uma volta. Esse tempo nós chamamos ele em física de período. Então seria um 2πr dividido pelo período. Mas veja só, se a órbita de um planeta fosse circular, o que deveria acontecer? O raio da órbita, este valor que aparece aqui, ele seria uma grandeza constante. Por quê? Porque num círculo nós temos o centro. Qualquer distância do centro até a borda do círculo é o raio. Logo, para todas as posições ocupadas pelo planeta, esse raio seria constante. Isso deveria significar que a velocidade do planeta em torno de um astro, ou seja, em torno seja da Terra ou seja do Sol, essa velocidade deveria ser também constante. Entretanto, ao realizar seus cálculos, Johannes Kepler descobriu que a velocidade dos planetas não era constante. Ou seja, se a velocidade não é constante,
significa automaticamente que o raio da sua trajetória também não é constante, ou seja, o raio tem que variar. Logo, existem duas possibilidades, basicamente duas possibilidades. Ou a órbita de um astro em torno do Sol é um círculo, mas o Sol não está no centro desse círculo, ou então a órbita do planeta não é um círculo. E aí seria necessário determinar qual que seria o formato dessa órbita. Ao realizar seus cálculos, a hipótese de que a órbita é circular, mas o Sol não estaria no centro do círculo, ela fica rejeitada, uma vez que os cálculos não parecem indicar que a órbita seja de fato um círculo com o Sol fora do seu centro. Então, tentando esclarecer esta dúvida, Johannes Kepler viu que seus cálculos ajustavam-se relativamente bem se a órbita dos planetas fosse considerada uma elipse. A gente pode entender bem o que é o elipse construindo uma. Para construir uma elipse é muito simples. Você precisa de um pedaço de papel ou papelão, fixar nesse pedaço de papelão 2 preguinhos ou 2 alfinetes, utilizar um pedaço de barbante e prender nesse pedaço de barbante um pincel. Aí você então começa a riscar o papel utilizando este barbante. A figura que se obtém é exatamente a figura de uma elipse. Repare que a elipse é de fato uma espécie de círculo achatado. Os 2 preguinhos que dão origem, que dão sustentação ao barbante para o traçado da elipse, representam o que nós chamamos na matemática de focos da elipse. É como se, vejam, é como se a elipse tivesse 2 centros. Esses 2 centros seriam, na verdade, os focos. Claro que isso não são centros, porque centro significa central, mesma distância entre os pontos, o que não é observado nesse caso. Então, isso basicamente falando é uma elipse, ou seja, é esta forma alongada que a gente pode observar aqui embaixo, ok? Nesta figura. Kepler então concluiu que os planetas não giram em torno do Sol em órbitas circulares, mas sim em órbitas elípticas. Essa constatação deu origem ao que nós chamamos hoje de primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, é exatamente isso. A descoberta de Kepler de que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas. E o Sol está posicionado exatamente em um dos focos dessa órbita elíptica. Pessoal, muita atenção. A figura que está colocada aqui, ela está extremamente exagerada e fora de escala. As órbitas dos planetas são elipses, mas são elipses muito discretas. É espantoso Kepler ter chegado a essas órbitas elípticas de tão próximas de circulares que elas são. Bom, se um planeta gira então em uma órbita elíptica, vamos usar esse modelo exagerado que está aqui para a gente entender uma coisa. Se o planeta está girando em torno do Sol através de uma órbita elíptica, haverá uma certa época do ano em que ele passará perto do Sol. Haverá outra época em que ele passará mais longe do Sol. Quando o planeta está mais próximo do Sol, a gente chama esse ponto mais próximo com o nome de periélio. Então, o periélio acontece quando o planeta está mais próximo do Sol em função da sua órbita elíptica. E quando o planeta está mais afastado do Sol, a gente chama essa posição de afélio. Então veja, periélio próximo,
afélio afastado. Quando o planeta está no periélio, ele possui uma velocidade maior. Quando ele está no afélio, ele possui uma velocidade menor. Isso parece meio estranho, uma vez que a velocidade está relacionada com o raio. Mas é isso mesmo que acontece. Kepler não sabia por que isso acontece, mas ele havia percebido que isso de fato acontece. Tá? Então, vejam só, essas duas posições, elas são importantes a gente conhecer, né, a definição delas para as provinhas da OBA. Tá, ok? O periélio é o ponto mais próximo, afélio o ponto mais afastado. Da mesma forma que acontece com os planetas, tem certas épocas em que a Lua está mais próxima da Terra e tem certas épocas em que a Lua está mais afastada. Seriam o periélio e o afélio da Lua. Porém, no caso específico da Lua, esses pontos ganham um nome diferente. O ponto mais próximo é chamado de perigeu e o ponto mais afastado é chamado de apogeu. A Lua estava em seu apogeu quando aconteceu o eclipse solar que foi observado lá nos Estados Unidos. O fato dela estar no seu apogeu, isso quer dizer afastada da Terra, faz com que a Lua seja percebida um pouco menor. Consequentemente, ela não consegue cobrir completamente o Sol, o que dá ao eclipse aquele aspecto do anel de fogo, ou seja, ocorre um eclipse anelar. Daqui a alguns dias, a Lua estará então no seu perigeu. Lembrando que a Lua demora em torno de 29 dias para dar uma volta em torno da Terra. Então, esses dois pontos acontecem. O perigeu, o apogeu, o afélio e o periélio acontecem pelo fato das órbitas serem elípticas e não circulares. Johannes Kepler também percebeu que a velocidade dos planetas ela muda à medida em que ele gira em torno do astro central, no caso, em torno do Sol. Ele percebeu o seguinte: se você pegar uma linha imaginária que vai do Sol até o astro que está orbitando, essa linha, à medida que o planeta se move em torno do Sol, ela vai varrendo o espaço que está compreendido entre o Sol e o planeta. Kepler, através de seus cálculos, ele percebeu o seguinte: essa linha que vai do Sol até o planeta, ela varre uma região do espaço, ou seja, ela varre uma área do espaço. Os cálculos de Kepler mostraram que essa linha varre áreas iguais em tempos iguais. Cara, cada areazinha dessa mostrada aqui nessa figura, cada região dessa que nós temos aqui, ó, todas elas são absolutamente iguais. Então, com essa constatação, Johannes Kepler escreveu a sua segunda lei, que diz que a reta imaginária que liga o Sol até um planeta, ela varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Por fim, Kepler também percebeu que quanto mais distante o planeta se encontra do Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta. Realizando novos cálculos matemáticos, Kepler então escreveu a sua terceira lei. A terceira lei é chamada Lei dos Períodos. E ela mostra para a gente o seguinte: quando você tem planetas girando em torno do Sol, quanto maior for a distância do planeta ao Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta em torno desse astro. A lei matemática que relaciona o período orbital com o raio da órbita é essa que aparece aqui. É conhecida, portanto, como a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler nos mostra que a relação T2 sobre R cubo é uma relação constante, é um número constante. Se T2 sobre R cubo é um número constante, nós podemos
comparar matematicamente a relação entre o período e a distância de dois planetas. Então, utilizando a sua terceira lei, Kepler comparou o período orbital dos planetas com os raios de suas órbitas e obteve um resultado interessante. Quando você pega o teu quadrado e divide pelo r ao cubo, o resultado para todos os planetas é aproximadamente 1. Vejam, é literalmente 1. Todos os planetas parecem de fato indicar que a terceira lei de Kepler é consistente. Verificando-se a consistência dessa lei, era possível então extrapolar os resultados obtidos por Kepler e verificar a possibilidade de existência de outros corpos no sistema solar. Foi assim que, por exemplo, surgiu uma relação matemática muito controversa, diga-se de passagem, conhecida como Lei de Bode. A Lei de Bode é uma lei arbitrária que relaciona cada um dos planetas com a sua distância em relação ao Sol. Utilizando as leis de Kepler, foi possível verificar, por exemplo, que a distância em unidade astronômica de cada planeta em relação ao Sol seguia mais ou menos esta relação que aparece aqui. Observem que, chamando a distância da Terra de 1, era possível determinar a distância dos demais planetas utilizando essa lei de Bode. Mas vejam, ao fazer os cálculos, nós chegamos a uns resultados que não eram conhecidos na época. Parece que deveria existir um astro ou um planeta, um astro qualquer, entre Marte e Júpiter. Até então, nunca havia sido observado nenhum objeto entre esses dois planetas. Também apareciam cá embaixo indicação de corpos que deveriam estar além do planeta Saturno. Vale lembrar que nessa época, o último planeta conhecido era Saturno. Alguns astrônomos, motivados pelas indicações da lei de Bode, começaram então a vasculhar o céu para ver se existiam de fato objetos astronômicos que estivessem localizados entre Marte e Júpiter e além de Saturno. A matemática passou não só a contribuir para a compreensão dos movimentos do sistema solar, mas também para a previsão de existência de outros astros no sistema solar. Isso, na verdade, se ficasse comprovado, seria um avanço gigantesco no conhecimento humano. Astrônomos do mundo inteiro passaram então a procurar corpos que estivessem nessas condições indicadas pelas leis de Kepler e pela lei de Bode. E acreditem, foram encontrados astros das posições indicadas. Em 1801, Giuseppe Piazzi identificou entre as órbitas de Marte e Júpiter um corpo que hoje é chamado de Ceres. Ceres é um objeto celeste que não tem dimensões demasiadamente grandes para ser um planeta. Então, Ceres é o que hoje conhecemos como planeta anão. É um dos corpos que fazem parte de uma região presente entre as órbitas de Marte e Júpiter, conhecida como cinturão de asteroides. Depois da descoberta de Giuseppe Piazzi, outros corpos celestes foram descobertos nesta mesma região, ou seja, nessa mesma distância indicada pela lei de Bode. Estes astros são os que nós chamamos hoje com o nome de asteroides. Também em 1846, os astrônomos John Adams e Urbain de Le Verrier descobriram um planeta
que estava sendo indicado pela lei de Bode. É o planeta Netuno. O planeta Netuno foi descoberto primeiro matematicamente e depois observado através de telescópios. O mesmo aconteceu com seu predecessor, o planeta Urano, que foi descoberto em 1781 por William Herschel. Herschel, conhecendo a indicação da lei de Bode para a existência de um astro além de Saturno, começou a pesquisar e realizar cálculos matemáticos para prever a posição deste astro. Em 1781, ao vasculhar a região do céu com o seu telescópio de última geração para a época, ele conseguiu então reconhecer e descobrir o planeta Urano. As leis de Kepler foram assim coroadas pelas descobertas dos astros por elas previstas. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.